Salve, irmão, com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o pastor Helder, pastor presidente da Igreja Pentecostal, Templo da Glória de Deus, Ministério de Libertação. Irmão, eu quero estar aqui nessa tarde fazendo um pouco, compartilhar um pouco de conhecimento. Aquilo que Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele tem nos dado, eu quero compartilhar contigo nessa tarde. Quero que você preste bem atenção, que eu vou estar pregando aqui em rápidas palavras, um tema que eu sempre estou pregando, quando sou convidado a estar pregando em algumas igrejas. E eu quero compartilhar com você esse tema. O tema dessa mensagem que eu quero compartilhar é 7 lições sobre o filho pródigo, importante para a nossa vida. Na minha introdução está escrito assim, ó, esse texto do filho pródigo já foi alvo de muitas verbalizações aqui na igreja e fora daqui. O que é que eu quero dizer com isso na minha introdução? É que muitas pessoas já pregaram aqui esse texto, mas como eu sempre falo, quando nós pregamos, se eu pregar esse texto hoje, amanhã vier outro pregador, Deus vai usar ele de uma forma diferente, porque a palavra de Deus, a Bíblia diz que a palavra que sai da boca de Deus, a Bíblia diz, ela não tornará para mim vazia se antes dar fruto naquilo que foi designado. Então, toda palavra, ela pode ser pregada hoje, o filho pródigo, amanhã ela pode ser pregada por um outro pregador, Deus vai falar novamente, porque a palavra que sai da boca de Deus, ela não tornará para mim vazia se antes dar fruto naquilo que foi designado. Eu quero estar pregando sobre 7 lições sobre o filho pródigo, amém? E a primeira lição que eu quero deixar para vocês aqui é acerca do filho, é por que o filho pródigo quis sair da casa do pai. Por quê, irmão? Por que muitas das vezes as pessoas querem sair da igreja? Porque muitas das vezes as pessoas querem abandonar a sua cruz, deixar a sua cruz, deixar de carregar a sua cruz, né? Por quê, pastor? Por que o filho pródigo saiu da casa do pai, sendo que lá ele tinha tudo, tinha herança, comia do bom e do melhor, não faltava nada para ele, tinha pessoas a seu serviço, ele era filho de um homem rico, né? A Bíblia fala que ele era filho de um homem rico, porque a Bíblia diz que quando ele falou sobre a herança, o pai repartiu. Agora a pergunta que fica, né? A indagação que fica é por que ele quis sair da casa do pai? E eu quero deixar aqui para você a primeira lição. Por que ele saiu da casa do pai? É porque na casa do pai tem regras, irmão. O filho pródigo, ele não queria seguir as regras do pai. Entendeu? E a regra hoje, igreja, nada mais é do que a doutrina. A doutrina dentro da igreja. Muitas pessoas saem hoje da igreja porque não querem obedecer a regra da igreja. A doutrina, irmão. A doutrina da igreja. A Bíblia fala, escute bem, a palavra Jerusalém significa casa de Deus. Então, a casa de Deus é a igreja. Muitos saem da igreja hoje porque não querem obedecer às regras da igreja, não querem obedecer à doutrina. E tem muitas pessoas que confundem usos e costume com doutrina. Amém? Usos e costume, roupa. Às vezes a pessoa pensa que santidade é a pessoa andar com cabelo comprido, que santidade é a pessoa andar com a saia comprida. Não. Isso tem que... A Bíblia fala, eu não sou contra. No nosso ministério, mulher tem que andar assim, com cabelo comprido, saia comprida, né? O homem tem que andar bem vestido, com uma calça, uma camisa. Nosso ministério é desse jeito. Mas a regra da igreja não é só isso, igreja. Não é somente roupa, não é somente usos e costumes. Eu vou te mostrar para ti aqui qual era a regra da igreja naqueles dias. Amém? No livro de Atos 2:42, vai dizer o quê? Olha a regra da igreja naquela época. A Bíblia diz que quando Jesus foi levado ao céu, a Bíblia diz que Jesus deu uma ordem para os discípulos ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Depois vocês vão ser minhas testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. A Bíblia diz que eles perseveravam na oração, receberam o batismo no Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo, e em seguida, em Atos 2:42, vai dizer que eles perseveravam, escute bem, eles perseveravam em oração, eles perseveravam na oração, eles perseveravam na doutrina. A Bíblia diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos. E qual era a doutrina dos apóstolos? Olha o que está escrito, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Olha qual é a doutrina? Comunhão. A segunda, partir do pão e nas orações. Então, qual é a regra da igreja? O que é que Deus quer daqueles que estão na sua casa?
Amém? Muitos saem da igreja, irmão, porque não quer seguir a doutrina, essa primeira doutrina, que é a comunhão, não quer ter comunhão com seu irmão. Tem muitos que dizem que não conseguem amar. Irmão, amor é atitude, amor você tem que querer amar. Assim como Jesus amou. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a primeira regra da igreja, a primeira regra da casa de Deus era o quê? Eles perseveravam na comunhão. Lá no livro de Salmo diz, o quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Não tem como você viver dentro de uma casa em desunião, irmão. Deus pediu o quê? Comunhão. Por que muitos saem da igreja hoje, pastor? Como o filho pródigo saiu? Porque não quer ter comunhão com o seu próximo. Não quer ter comunhão com o seu irmão. É por isso que muitos saem da igreja. Amém? A segunda... E a Bíblia ainda fala mais sobre a comunhão. A Bíblia fala, igreja, que nós somos um corpo, unidos nós formamos um corpo, amém? Então, a Bíblia diz que se um padece, todo o corpo padece, amém? Nós somos ligados um no outro, nós somos ligados, vocês têm que entender isso. Deus quer da igreja comunhão, e a primeira doutrina que os apóstolos seguiam, a Bíblia fala que eles perseveravam, aqueles que aceitaram Jesus, aquelas 3.000 almas que se renderam aos pés do Senhor, a Bíblia diz que eles perseveravam na comunhão, entendeu? Então Deus quer que nós tenhamos comunhão. Muitos saem da igreja, o filho pródigo saiu por quê? Porque na casa do pai tem regra. A regra hoje nada mais é do que a doutrina. Então muitos saem porque não quer obedecer a regra, não quer ter comunhão com seu irmão, amém? A segunda regra da igreja naquela época, o partir do pão. Tem pessoa, irmão, que só ama de boca. Tiago diz que nós não devemos amar só de boca, de língua, mas em obra e em verdade, amém? Esse negócio de dizer, irmão, eu te amo, mas quando você vê seu irmão padecer necessidade, você não ajuda. A Bíblia diz no livro de Atos 2 a seguir, 42 a seguir, vai dizer que eles amavam tanto, eles estavam unidos, todos eram unânimes. A Bíblia diz que eles vendiam suas propriedades e repartiam entre si, amém? Não havia pobre entre eles, eles perseveravam no partir do pão. Louvado seja Deus. A terceira doutrina, que é a que mais bate aqui, igreja, é a oração. Amém? Muitos crentes saem da igreja, por quê? Porque não quer repartir seu pão. É egoísta, irmão. Crente soberbo. Tem crente que pensa que o mundo só gira em favor dele. Amém? Que Deus só tem que olhar para a casa dele, para a vida dele, para os filhos dele, para a família dele, sendo que a Bíblia diz que Deus amou o mundo, Deus não amou só o pastor Helder. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a terceira regra da igreja, que é a doutrina, que é o motivo que muitos saem da igreja hoje, porque não quer repartir o pão. E a terceira regra é porque não quer orar, irmão. A oração é a chave da bênção. A Bíblia diz que eles perseveravam na comunhão, no partir do pão e também na oração. A palavra orar, irmão, você que é conhecedor da Bíblia sabe, a palavra orar significa o quê? Significa falar com Deus, irmão. Então, todas as vezes que você ora, você está falando com Deus. Como é que você vai viver dentro de uma casa de Deus, sem falar com Deus, irmão? Como é que você vai conseguir viver dentro de uma casa sem falar com seu pai? Não tem como. Isso aqui é o caso de muitos crentes, irmão. Eu sempre digo na igreja onde eu sou pastor, eu digo, irmão, não sei como é que um crente que não ora vence. Eu fico admirado. Como é que uma pessoa que não tem comunhão com o Pai, se a palavra diz que a palavra orar significa falar com Deus, como é que você vai viver dentro de uma casa sem falar com seu Pai, irmão? Muitos crentes não querem orar, sendo que a oração é a chave da bênção. Todo filho, quando quer algo, ele pede para o pai. É ou não é? Nem tudo o pai vai dar, mas tudo que ele quer, ele pede para o pai. Por que muitas pessoas não recebem nada de Deus? Porque não quer orar, irmão. A oração é a chave da bênção, é a chave da vitória. Amém? Então guarda isso no teu coração. Mas pastor, por que muitos saem da igreja? Porque não querem obedecer às regras da casa. Olha o que a Bíblia fala. Primeiro, que não quer obedecer ao pastor. Muitos não querem obedecer ao pastor. Irmão, tem pessoas na igreja que confrontam a palavra. O pastor está pregando a verdade ali, a pessoa está confrontando a palavra.
E a Bíblia fala em Hebreus 2,17, obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil, irmão. A Bíblia está dizendo em Hebreus 2,17, obedecei aos vossos pastores. Muitos saem da igreja por quê? Porque não quer obedecer ao pastor. E o pastor, irmão, queira você ou não, ele é o anjo da igreja. Então já quero dizer de antemão aqui, você que aceitou a Jesus, você que entregou sua vida a Jesus, obedeça o seu pastor, irmão. Obedeça a sua liderança. Eu sempre digo, tudo que você faz para o seu pastor hoje, amanhã eu vou fazer com você. Você sabia disso? Então guarda isso no teu coração. Em segundo lugar, por que eles não saíram Por que não querem obedecer às regras da casa? Por isso que eles saíram. Em segundo lugar, não obedece à palavra. Tá entendendo? O pastor está pregando a palavra, está pregando a verdade, e muitos não querem obedecer. Sendo que a Bíblia diz o quê? A Bíblia fala que erra o homem, Jesus falou, por não examinar as escrituras, porque ela testifica de salvação e vida eterna. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz assim, o meu povo foi destruído, porque ele faltou conhecimento. Oséias 4, versículo 1 diz, ouvi vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, não há benignidade, não há conhecimento de Deus na terra, só prevalece o pejurar, o mentir, o matar, o adulterar, o furtar, e há homicídio sobre homicídio, e por causa dessas coisas toda a terra se desfalecerá. Então muitos não querem obedecer ao pastor, muitos saem da igreja porque não querem obedecer ao pastor, muitos saem da igreja porque não querem obedecer a palavra, irmão. Obedeça a palavra. Eu estou mostrando para vocês porque o filho pródigo saiu da casa do pai, porque ele não queria obedecer às regras da casa, porque ele não queria, amém, obedecer o pai. É por isso que ele saiu. O primeiro motivo, porque na casa de Deus, na igreja, irmão, escute isso aqui, muitos saem da igreja porque não conseguem obedecer, não conseguem obedecer a palavra, não conseguem obedecer o pastor, não querem largar seus costumes, seus desejos, seus pecados para servir a Jesus. E olha o que a Bíblia fala, o que acontece com quem não quer obedecer às regras. Salmo 101, versículo 7 diz, o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. Olha o que a Bíblia está dizendo, irmão. Não adianta, irmão. A pessoa pode enganar o pastor, a pessoa pode enganar a pastora, a pessoa pode enganar os obreiros, mas Deus ninguém engana, irmão. Ninguém consegue enganar Deus, amém? A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas, patentes aos olhos daquele com que havemos de tratar um dia. Não tem como enganar Deus, irmão. Não tem como você conseguir enganar Deus. Louvado seja Deus. Então medite nisso aqui. A Bíblia ainda diz lá em Hebreus, diz assim, que não há criatura encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas, patentes aos olhos daquele com quem havemos de tratar um dia. Nós vamos tratar, irmão, nós vamos prestar conta do nosso pecado, de tudo aquilo que nós fizemos dentro da igreja ou fora da igreja. Estava dizendo para os irmãos esses dias, irmão, preste bem atenção numa coisa, Deus não vai julgar o ímpio sem primeiro não julgar a igreja. A Bíblia diz que já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho? É o inferno, irmão. Não seja um crente desobediente. Olha o que acontece com quem não quer obedecer às regras. A Bíblia está falando no Salmo 101, versículo 7, olha, o que usa de engano não ficará dentro da minha casa, e o que profere mentira não estará firme perante os meus olhos. Então, irmão, medite nessa palavra, escute bem, por que o filho pródigo saiu da casa do pai? Por quê, pastor? Porque na casa do pai tem regras. Não ficará, e por isso que o filho pródigo quis sair da casa do pai. Louvado seja Deus. Outra coisa que eu quero tratar com vocês aqui, irmão, sobre o filho pródigo, outra coisa que eu quero tratar é que nós não éramos filhos. Escute bem o que eu vou dizer. Nós não éramos filhos. Eu quero tratar sobre o filho pródigo. Mas sim criatura. Tem gente por aí dizendo, eu sou filho de Deus. Não, você é criatura. A Bíblia diz que ele criou o homem, a sua imagem e semelhança. Não está falando de filho.
Lá em João diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Quer ser filho? Só tem uma forma. Olha, escuta isso aqui, ó. Ele veio para o que era seu, nação de Israel, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filho de Deus aos que creem no seu nome. Então, se você quer ser filho, você tem que aceitar Jesus como único, suficiente Salvador da sua alma. Lá no livro de Romanos 10, 9 diz, a saber, se com a tua boca confessar e em teu coração crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então você tem que aceitar e confessar Jesus como único suficiente Salvador da sua alma. Lá em Mateus, no livro dos Evangelhos, diz, aquele que me confessar perante os homens, eu confessarei diante do meu Pai. Amém? Então escute, nós não éramos filhos, igreja. Nós éramos criatura. A Bíblia fala em Hebreus 12, 5, diz assim, ó, vou provar que nós não éramos filhos. Nós fomos adotados, se tu não sabe. Olha o que a Bíblia fala. Hebreus 12, versículo 5 diz assim, já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezeis a correção do Senhor e não desmaieis quando por eles forem repreendidos. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Então, note uma coisa, ele está dizendo que ele açoita qualquer que recebe por filho. Por que ele açoita? Açoitar quer dizer o quê? Ele corrige. Por que ele nos corrige? Primeiro, porque ele nos ama. E por que ele nos açoita? Porque muitas das vezes a gente não quer obedecer, irmão. Entendeu? Vamos fazer uma conjectura. Você pega uma criança para criar. A criança vem com mau costume. Mente. Vamos fazer uma conjectura para tu poder entender essa palavra. Pega uma criança de 12 anos para criar. Ela vem com mau costume. Os mau costumes dela é o quê? Mentira. Aparecer com o brinquedo dentro de casa que não é teu, tá bom? É desobediente, acorda a hora que quer, né? Xinga, é fofoqueiro, tudo que ouve é desobediente a você, a sua família. Estou fazendo uma conjectura para você poder entender. Você vai aceitar essa pessoa dentro da sua casa? Com esses costumes, ou você vai tirar? Eu tenho certeza que você já pensou, você vai querer tirar os maus costumes dessa criança. Assim também é Deus, irmão. Nós fomos recebidos como filho. Só que Deus não aceita a gente da forma que a gente é. E é por isso que a pia canta. É por isso que muitos saem da igreja, não quer obedecer, a pia canta. E Deus vai corrigir. Porque a Bíblia está dizendo aqui, porque o Senhor corrige aquele que ele ama e açoita todo aquele que recebe por filho. Você vem com os maus costumes. Olha o que eu li aqui, ó. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa, irmão. Ou você muda, ou você não muda. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com ele. Se você não tem compromisso com ele, ele vai ter contigo, irmão. Entendeu? O que Deus quer é o quê? É que você mude. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios, fala o quê? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, ó. Os maus costumes, amém? Quem mentia, para de mentir. Quem fofocava, para de fofocar. Quem era maldizente, para de maldizer. Quem era murmurador, contendeiro, amém? Fofoqueiro. Tem que parar com isso, irmão. Quem era adúltero, tem que parar de adulterar. Quem andava em prática de prostituição, tem que parar com a prostituição. Só que muitos querem vir para a igreja e quer continuar do jeito que está, irmão. Entendeu? E Deus não aceita. Então muitos saem da igreja por causa disso. Deus não permite. Às vezes a pessoa, o irmão que tirou da igreja, fulano que tirou. Não, irmão, quem tira é Deus. Aqui ele está dizendo, o que usa de engano não permanecerá na minha casa. Entendeu? Então quem tira o crente de dentro da igreja é o próprio Deus. É o próprio Deus que tira. É Deus que faz. A Bíblia diz que ele sacode a peneira, ele peneira, entendeu? Nós somos peneirados, igreja. Tá entendendo? A Bíblia fala ainda de João Batista, é bem claro dizer, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então, entenda isso aqui, ó. Olha, nós não éramos filhos, nós fomos adotados. E pelo fato de nós sermos adotados, preste bem atenção, Deus não aceita nós vir para dentro da casa dele e não deixar os seus costumes. Olha o que a Bíblia está dizendo, porque o Senhor corrige o que ele ama e açoita. Açoitar o que é pé, irmão. A pé canta, ó. Deus tem 3 formas de trabalhar na vida do crente desobediente. Como ele trabalhou com Davi. Ele falou através do vidente Gade. Escolhe 3 coisas.
3 anos de fome, a peste, ou que tu caia na mão dos teus inimigos. Ele escolheu cair na mão do Senhor, porque ele sabia que Deus era longânimo e misericordioso. Mas ele mandou escolher. Essas 3 coisas acontecem na vida do crente hoje. Quando a gente não quer obedecer, ele envia fome. Amém? Quando a gente não quer obedecer, ele envia a peste, que é as enfermidades. E quando nós não quer obedecer, ele permite que os nossos inimigos prevaleçam sobre nossas vidas. Entendeu? Por causa da nossa desobediência. Ele está dizendo aqui, ele açoita qualquer que recebe por filho. Não quer obedecer não? A peia vai cantar. Tá bom? Fica na paz do Senhor. Vai escutando aí essa mensagem. E aqui diz mais, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais, olha a promessa aqui, para a tua vida. Para mim e para tu. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Qual é o filho, irmão? Você tem seu filho. Hein? Se você vê seu filho chegar com um brinquedo que não é seu, o que você vai fazer? Vai entregar. Se você vê seu filho mentindo, você vai aceitar seu filho viver com mentira dentro de casa? Você não vai aceitar. Assim é Deus, irmão. Amém? E uma das coisas que é o calo de muitos crentes hoje é a mentira, irmão. Né? Eu sempre estou dizendo, falando sobre o diabo, quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, quem mente é filho de quem? É filho do diabo. E hoje o que tem de crente mentiroso, irmão? Mentiroso, né? Compra e não paga. Ensina até os filhos a mentir como ele. Tá entendendo? Isso não pode acontecer, irmão. A Bíblia fala que os mentirosos ficarão de fora. Ficarão de fora de quê? Do céu, irmão. Então, preste bem atenção. Deus não aceita. Deus está falando, quem usa de engano não permanecerá na minha casa. Está aqui escrito, Salmo 101, versículo 7. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa, e o que profere mentira não estará firme perante os meus olhos. Amém? Guarda aí no teu coração. Estou compartilhando conhecimento com você aqui nessa. Ele açoita qualquer que recebe como filho. Amém? Nós não éramos filho. E eu vou provar aqui, vou pegar minha Bíblia aqui para me ler um versículo bíblico contigo aqui. Olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Olha o que a Bíblia fala. Se o Senhor está mandando eu ler, eu vou ler. Em Romanos, capítulo 11. Olha o que diz aqui. Romanos, capítulo 11. Olha aqui o que diz aqui, ó. Acerca de Israel. Capítulo 5. Capítulo 11, versículo 11. Diz assim, digo-vos, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? Está falando da nação de Israel, de modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios. Nós fomos alcançados. Para os incitar à emulação. Não vou falar sobre isso. Se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza do gentio, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo gentil, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira eu posso incitar a emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, se não a vida dentre os mortos? Aí ele vai falar, e se as primícias são santas? Eu estou provando, vou provar aqui que você não era filho. Você não fazia parte da oliveira. Olha aqui, ó. Olha só, porque diz aqui, se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos são. E se algum dos ramos, ó, Israel, se algum dos ramos foram quebrados, olha só, e tu sendo jambuzeiro, ó, nós não éramos irmão, nós não éramos filho, nós não éramos participantes da oliveira. Está aqui, se algum dos ramos foram quebrados, Israel foi quebrado, e tu, sendo jambuzeiro, foste enxertado no lugar deles, louvado seja Deus, e tu, sendo jambuzeiro, foste enxertado no lugar deles, e feito participante da raiz da seiva da oliveira, ele diz, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu está em pé pela fé. Então não te soberbece, mas teme. Porque se Deus não poupou, olha aqui o filho pródigo, se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para os que caíram, severidade, mas para contigo benignidade de Deus, se permanecer na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Se não obedecer, irmão, não permanece.
Então, fica na paz do Senhor. Depois eu vou dar continuidade desse estudo aqui, tá bom? Vocês vão ver as sete lições que eu aprendo com o filho pródigo. Mas a primeira lição é o quê? Por que ele saiu da casa do pai, pastor Helder? Por quê? Porque na casa do pai tem regra. Muitos saem da igreja por quê, pastor? É por causa do pastor Helder? É por causa da irmã da regente do ciclo de oração? Regente da mocidade? É por causa do irmão? É por causa da irmã? Não. Sai porque usa de engano. Amém? Muitos saem por causa disso, porque na casa do pai tem regra. E outros saem por quê, pastor? Que eu vou falar sobre isso. Muitos saem por quê? Porque não aguenta a luta. Não suporta a correção. Chega na igreja hoje, quer que Deus abençoe ele. Não é assim não, irmão. Tudo tem um tempo. Deus, para te abençoar, ele primeiro vai te limpar. Primeiro ele vai te capacitar. Ninguém dá um carro na mão de uma criança. Quando você chega na igreja, você é uma criança. Não é à toa que está dizendo, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Amém? As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. E a Bíblia fala, o apóstolo Paulo mesmo fala, quando eu era criança, falava como criança, mas agora que sou adulto, deixei com as coisas de criança. Então todo homem, ele tem que ter um crescimento espiritual. Nós temos que chegar à estatura de um varão perfeito. Amém? Nós temos que passar pela lavagem da regeneração, a qual Tito falou. Então fique na paz do Senhor. Tudo tem um tempo. Muitos saem, por quê? Porque querem chegar na igreja hoje e já quer ser abençoado, já quer que Deus mude a sua vida. Outros saem por quê? Porque na casa de Deus tem regra. Fica na paz do Senhor.